No passado dia 19 de janeiro, numa entrevista em horário nobre, o bastonário da Ordem dos Médicos afirmou que estamos a viver um paradoxo neste momento. Nunca soubemos tanto como prevenir e evitar a infecção por SARS-CoV-2 e, no entanto, nunca tivemos tantos casos como agora. E este paradoxo deve ser, sem qualquer tipo de dúvida, um motivo de reflexão para todas as pessoas, para sermos capazes de, tal como afirmou o Primeiro-Ministro António Costa, ter um sobressalto cívico para podermos controlar esta pandemia. E, de facto, não poderia manifestar mais esse sentimento. Neste momento, Portugal é o pior país do mundo em termos de índice de contágio diário por milhão de habitantes e também um dos piores países com uma das mais elevadas taxas de mortalidade por Covid-19. Até hoje, no nosso país, lamentam-se a perda de mais de 12 mil vidas. Na Madeira, até à data, contabilizam-se 47 óbitos. Assim sendo, às famílias que perderam os seus entes queridos no decorrer desta pandemia, as nossas mais sentidas condolências. Mas os danos não se limitam às vidas perdidas. Os danos, infelizmente, alastraram de uma forma descontrolada, um pouco por todo o território de Portugal continental, com uma sobrecarga gigantesca e nunca antes vivida pelo Serviço Nacional de Saúde, com afluências enormes aos serviços de urgência, com filas de ambulâncias à porta dos hospitais, com uma carga de trabalho quase indescritível nas costas dos profissionais de saúde, que, apesar de tudo, e segundo relatos que temos vindo a testemunhar na comunicação social, fazem o melhor que podem para cuidar dos doentes e para prestar assistência a quem necessita, desdobrando-se diariamente em múltiplas tarefas, dando o melhor de si todos os dias. Por outro lado, um dado positivo, o número de recuperados, que tem vindo a subir de dia para dia, sendo que na nossa região, em vários dias, temos assistido, felizmente, a um número diário de recuperados superior ao número de novos casos. Contudo, não considero justo deixar de referir que a situação também não é favorável no resto do mundo. A capacidade que o vírus evidenciou em se adaptar e em realizar mutações com o surgimento de novas estirpes, cada uma com mais potencial de transmissão do que a outra, e também com consequências mais graves para os infectados, é uma realidade. Do mesmo modo que os confinamentos e a restrição de circulação é uma realidade um pouco por todo o mundo, sendo que no último fim de semana vários países decidiram até fechar as suas fronteiras, como forma de preservar a saúde das suas populações. A constatação é óbvia, o inimigo é invisível e poderoso, e é necessário usar todas as armas ao nosso alcance para travá-lo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há quando da comunicação ao país, por ocasião da prorrogação do último estado de emergência, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que todos estamos sob pressão e, como tal, alimentar guerrilhas político-partidárias, além de ser inadequado, é absolutamente desnecessário e é, sobretudo, um sinal de inutilidade dos políticos para com a sociedade e para com os cidadãos que nos elegeram. E, de facto, não poderia estar mais de acordo. No momento difícil que vivemos, criar convergências, apelar ao sentido cívico de todos, zelar pela saúde pública deve ser o nosso desígnio. E é também fundamental que todos e cada um de nós façam um exame de consciência e que todos e cada um cumpram a sua parte. Só assim os números baixarão e só assim podemos continuar a combater de cabeça erguida. O esforço quase sobre-humano de todos os profissionais de saúde que dia após dia cuidam de quem está internado, apoiam e seguem quem está confinado, acalma quem está ansioso, deve ser respeitado e valorizado. Se há capacidade que este vírus veio testar foi a nossa resiliência, a nossa habilidade de adaptação e de resistir às mudanças que todos tivemos que operar nas nossas vidas individuais e familiares e nas nossas rotinas. Mas ainda temos que continuar a ser cada vez mais resilientes. Temos que continuar a resistir, porque quem presta cuidados, quem dedica o seu dia-a-dia a cuidar dos outros, seja de que forma for, merece este esforço e merece esta resiliência de todos nós, porque eles, os profissionais da linha da frente, estão lá, 24 sobre 24 horas, a resistir. E por isso, a todos eles, a todos os que resistem e lutam contra o vírus, o nosso eterno agradecimento e o nosso imenso bem-aja.
Por outro lado, além do combate, também prevalece a esperança, alicerçada num processo de vacinação que deve ser encarado com a máxima seriedade, mas também com serenidade e com a prudência de entender que este é um processo demorado, que não depende exclusivamente da nossa vontade, mas com o qual podemos e devemos contribuir, incentivando e motivando os agentes responsáveis para que o processo de vacinação continue a decorrer com o máximo rigor possível, seguindo uma lista de priorização como tem seguido, vacinando primeiramente os profissionais de saúde, os idosos e os nossos doentes crónicos, os elementos indispensáveis ao funcionamento da nossa vida coletiva, contemplando sempre em primeira mão os mais frágeis, para que possamos atingir a tão desejada imunidade de grupo e para que, de uma vez por todas, possamos tentar regressar à normalidade nas nossas vidas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em género de balanço, é importante esclarecer nesta casa que até o dia 1 de fevereiro de 2021 já foram administradas 8.128 vacinas contra a Covid-19 na região autónoma da Madeira. Cerca de 2.391 pessoas já foram imunizadas com 2 doses. No César Ramos já foram vacinados 3.015 profissionais e do sector privado também já foram imunizados 184 profissionais de saúde. A vacinação nos lares de sanidade decorre a bom ritmo, sendo que entre utentes e funcionários já se imunizaram 2.391 pessoas, sendo que 900 eram idosos com mais de 80 anos. Em Portugal, até o dia 1 de fevereiro, também já foram imunizadas cerca de 110.000 pessoas. São, sem dúvida, passos importantes, mas ainda estamos longe da almejada meta, mas com perseverança lá chegaremos. Num contexto mais alargado, a Presidente da Comissão Europeia defendeu, na semana passada, que os países do espaço europeu devem acelerar o processo de vacinação para que até o início do verão cerca de 70% da população europeia esteja vacinada, para que se atinja a tão desejada imunidade de grupo. Contudo, temos que estar cientes que este processo depende, e muito, da disponibilidade e distribuição de vacinas pelas farmacêuticas. Outra pretensão revelada pela Comissão Europeia e por alguns países europeus é também a criação de um certificado internacional de vacinação, bem como a implementação de uma política de testagem na origem, para que aos poucos, com precaução e segurança, a mobilidade entre os países do espaço europeu seja recuperada e que a economia volte a respirar. Mas até que se vislumbre um alívio, uma luz ao fundo do túnel, todos os apelos são poucos. E não é aceitável que umas pessoas continuem a pensar que o Covid só acontece a outras pessoas. Se não tomarmos consciência, a tragédia que se vive a nível nacional poderá nos atingir. E aí, reparar os danos torna-se quase missão impossível. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos longe de viver uma situação normal em matéria de saúde pública e o caminho para a normalidade ainda é longo. Neste momento, pedir mais aos profissionais de saúde não é justo. É absolutamente desumano. Há momentos em que temos que ser responsáveis e este é o momento. A Covid-19 afeta cada pessoa de forma diferente e é por isso que neste momento, nós, os políticos, os eleitos, temos a missão de passar uma mensagem de responsabilidade e de respeito aos cidadãos. A saúde é, sem dúvida, um bem maior e a única forma de a salvaguardar e de zelar pela vida dos cidadãos, bem como de colaborar com os profissionais de saúde, é efetivamente cumprir e fazer cumprir com as orientações emanadas pelas autoridades de saúde. Assim, mais do que semear dúvidas, mais do que alimentar divergências, façamos todos um exercício de convergência patriótica. Alimentemos a nossa capacidade de resiliência pelo bem comum. Sejamos todos agentes de saúde pública, pois, tal como dizia Sá Carneiro, a força forja-se na luta, a firmeza no combate pelos princípios e a coragem no enfrentar da crise. Tenho dito.